pessoal do nono ano, estamos aqui com uma aula de História com o tio Jorge, onde nós vamos hoje entender um pouco sobre a Guerra do Vietnã, a independência da Índia e a criação do Estado de Israel. Na aula passada nós falamos sobre a China. Vê a aula passada novamente, tá bom? Falamos sobre a China comunista ou socialista, né? Revolução Chinesa, falamos sobre como é que a China consegue expulsar os japoneses depois da Segunda Guerra Mundial. Os dois partidos grandes lá, que é o Kuomintang e o Partido Comunista, se unem para lutar contra o Japão. E após a Segunda Guerra Mundial, a China torna-se uma China comunista e o Kuomintang vai para uma ilha de Taiwan, onde lá ele funda a chamada China capitalista. Então, nós temos uma China enorme continental comunista, governada por Mao Tse Tung, enquanto a pequena China Taiwan é uma China, hoje é chamada de Ilha de Formosa, totalmente financiada pelos capitalistas, né? Então, essa parte nós vimos na aula passada, falando sobre a China. Dá uma olhada aí novamente na aula. A gente vai hoje se concentrar aqui nessas três partes aqui, tá bom? E um bônus aqui, a gente vai falar também sobre a questão do apartheid na África do Sul. Que até é interessante nós começarmos pelo apartheid, né? O apartheid. O seguinte, aqui, quando ocorreu a independência da África do Sul, muita gente não concordou com isso e acabou criando uma política de segregação, né? A minoria branca acabou tornando aí a grande maioria separados, né? Segregação quer dizer separação. Separação significa o lado dos brancos e o lado dos negros dentro da África do Sul. Exemplo, tinha o estádio, as praças que os brancos poderiam frequentar e outras que os negros frequentavam. Havia os estabelecimentos públicos para brancos e para os negros, enfim. Havia uma separação, que nós chamamos isso de apartheid. Destaca-se nessa luta contra o apartheid a figura de Nelson Mandela, que na década de 60 ele promove algumas manifestações, umas greves contra esse tipo de situação que era ridícula, né? Assim, do ponto de vista social. Ele acabou comprando briga com uma elite e essa elite, ela apoiada pelos britânicos, né? Inclusive eles acabou prendendo Nelson Mandela. Essa elite prendeu Nelson Mandela. Ele passou 27 anos na prisão, sendo libertado em 1990, com 72 anos. Ele acaba tornando-se presidente da África do Sul. Teve o seu papel de destaque, Prêmio Nobel da Paz, enfim. Nelson Mandela destacou-se contra essa luta, com essa luta contra o apartheid, né? Ou seja, contra a separação de negros e brancos. Ele lutava pela união, para que não houvesse mais essa segregação. Tá bom? Partindo aqui para a questão da Guerra do Vietnã, é o seguinte. Aqui no nosso livro nós percebemos que o Vietnã é uma região ou um país, né, que fica ao lado de outros dois países, né? Uma região aqui onde fica Laos, Camboja e o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética. O Vietnã do Sul era apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos se acharam na obrigação de influenciar a parte sul com o capitalismo, né?
sendo que a parte norte era comunista, socialista, comunista, enfim, e financiava a parte sul algumas agremiações de esquerda que existiam aqui, os Vietcongues, né? Os Vietcongues eram aliados do norte e os americanos não gostaram da situação deles ficarem aqui e os americanos enviam tropas e armas que desde a década de 60, a década de 1960, essas tropas e armas atacam o Vietnã do Sul, né, tentando libertar a região. E isso foi uma guerra que durou cerca de 10 anos, em média, cerca de 10 anos mais ou menos, comecinho da década de 70, meados da década de 70, os americanos não aguentam mais a guerra e retiram suas tropas do Vietnã. Na verdade, foi uma guerra que os Estados Unidos acabou não vencendo. Vocês não venceram, lógico que eles perderam, né? Uma guerra que não teve fim, assim, digamos. É uma guerra que deu ao norte o direito de libertar o sul das forças dos Estados Unidos, tornando o Vietnã uma nação socialista, uma ditadura socialista, ao modelo da União Soviética. Tudo que ela queria no momento era isso, né? O Vietnã, essa região do Vietnã, Camboja e Laos, antigamente era chamada de, aliás até hoje, né, chamada de Indochina. Indochina. Então, se a gente colocar assim, conflitos na Indochina, guerra da Indochina, é a mesma cor de guerra do Vietnã, tá bom? A Indochina é a região entre a Índia e a China, na metade dos dois países, por isso chama de Indochina. Uma região que já foi invadida pela França, depois foi invadida pelo Japão, e depois com essa Guerra Fria toda, União Soviética e Estados Unidos passaram a disputar o Vietnã. Nós percebemos aí, os Estados Unidos acabaram perdendo, mas assim, eles tiraram suas tropas por conta de uma pressão muito grande, uma pressão internacional muito grande, e uma pressão interna também muito grande. O pessoal dos Estados Unidos não gostava dessa guerra. Acabaram protestando contra ela. E durante toda a década de 60, a turma protestou demais, né? Os movimentos aí de paz e amor, o movimento de não faça guerra, deixem as pessoas em paz, enfim, tudo isso aí pegou mal para os Estados Unidos e eles acabaram em certo momento deixando o Vietnã, tirando seus soldados mutilados do Vietnã, né? Enfim, então nós temos aí esse detalhe sobre a guerra do Vietnã. Passaremos aqui para a questão da independência da Índia. Foi a independência da Índia. Foi o seguinte, ó, o Império Britânico, ou a Inglaterra, né, dominou a Índia por muito tempo. Dominou por muito tempo aí. E desde o século XIX que ela dominava a Índia e depois dessa dominação toda dos ingleses, começaram a surgir ainda no século XIX, começo do século XX, movimentos de independência, de tentativa de libertar a Índia do poder da Inglaterra, né? Criado aí o partido do Congresso Indiano. Esse partido do Congresso Indiano, chamado de PCI, ele representava bem os hindus, né? Os hindus. Mas não representava os muçulmanos que haviam dentro da Índia, né? E a Índia é o seguinte, era um ambiente de muita efervescência religiosa, no qual hindus e muçulmanos viviam brigando o tempo todo, inclusive aqui, se a gente perceber isso como um mapa da Índia, a gente vai entender que aqui a parte que representa o Paquistão queria tornar-se independente também, né? Eram dois pedaços chamados de Paquistão, Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, e aqui no meio ficava a Índia, né? Mas era uma região só. Como essas regiões aqui possuíam muitos muçulmanos, que eram seguidores de Alá, eles não se davam muito bem com os hindus que moravam aqui, que uma religião de muitos deuses, politeísta, enfim. E essas brigas religiosas entre eles alimentavam muito o desejo da Inglaterra continuar dominando. Os ingleses, inclusive, gostavam da situação dessa briga interna, porque atrasava o processo de independência, né? Mas eis que surge
um advogado chamado Gandhi, que estuda na Inglaterra, torna-se advogado e com muitas ideias na cabeça. O Gandhi, ele também chamado de Mahatma, deixa eu ver se eu consigo escrever Mahatma Gandhi, ou Gandhi iluminado, enfim, torna-se um líder mundial contra a dominação inglesa, pregando a paz. Pregando a paz. O Gandhi não queria guerra com os ingleses. O Gandhi simplesmente não ia mais obedecer a nenhuma ordem da Inglaterra, ia pregar o movimento de paz, sem violência, sem derramamento de sangue, sem armas e sem revolta, simplesmente boicotando os ingleses em tudo que os ingleses fossem fazer. As leis inglesas eles não iam mais obedecer, os produtos ingleses não iam mais comprar e nenhum tipo de interferência inglesa ia surtir efeito dentro deles. O Gandhi torna-se muito famoso e, digamos, ele consegue muitos adeptos, seguidores aí por toda a Índia, inclusive dentro da Inglaterra o pessoal começa a admirar muito Gandhi, né? O cara, enfim, dá o maior like aí pro cara, é do bom e tal, enfim. Então olha só, o Gandhi ele lança mão de uma política chamada de desobediência civil, que se eu perguntar para vocês o que seria desobediência civil, é não obedecer a nenhum princípio legal, nenhuma legislação da Inglaterra, viu? Mas sem utilizar força. É lutar contra os ingleses sem uso da força. É como se eu fosse dar aquele chá de gelo aos ingleses, né? Fingir que eles não existem, fingir que o produto deles não vende nada aqui. Enfim, os indianos começaram a seguir o Gandhi foi preso e ameaçou fazer greve de fome, e isso pegou mal para a Inglaterra, né? Se o Gandhi morresse na prisão por conta de uma greve de fome, o mundo todo ia culpar os ingleses por essa perda desse líder, né? Esse líder mundial admirado aí, carismático, enfim. A Inglaterra aos poucos foi cedendo, foi deixando os indianos em paz, e depois os indianos tiveram que enfrentar uma outra guerra, né? Exatamente a independência do Paquistão. O Paquistão torna-se independente aqui e o Paquistão ocidental torna-se Bangladesh. Aqui é o seguinte, como o Gandhi também pregava a harmonia entre as religiões, isso não pegou bem para ele, porque um assassino foi lá e tirou a vida dele, assassinou ele por conta dele pregar essa harmonia entre as religiões, inclusive um hindu, né, um dos seus seguidores. Então a independência da Índia foi assim, tá, gente? Foi na base da desobediência civil, com a liderança de Mahatma Gandhi, tá bom? Leia aí o texto direitinho, gente. Na página, a partir da página 126 e vai até a 131 para a gente fazer a nossa avaliação, tá bom? Até a 131. A gente vai estudar essas páginas aqui para ficar tranquilo e ver o assunto aí bem direitinho. Tá belezinha? Vamos lá. Vamos passar agora para a criação do Estado de Israel. Israel é um estado fundado pelo povo judeu, né? Ou também conhecido como povo hebreu no passado. Há muito tempo, bem antes do nascimento de Cristo, eles moravam na região da Mesopotâmia, né? Da Mesopotâmia, e de lá foram levados por Abraão para Canaã. Canaã é o que nós chamamos hoje de Palestina, tá bom? Ou Terra Prometida, na época era chamado Terra Prometida. Os judeus, os hebreus, foram novamente escravizados aí por babilônios, por gregos, por romanos, tudo isso causando, para o pessoal do Egito também, né? Tudo isso causando o espalhamento do povo judeu pelo mundo, né? O nome desse espalhamento é diáspora. Então essas diásporas todas, essa situação toda que espalhou o povo judeu aí, dispersou todo mundo, chegaria em um ponto aí onde o pessoal começava a pensar futuramente no retorno, como voltar para casa, né? Então aí, começando aí no século XIX, com um movimento chamado sionismo, houveram as primeiras tentativas de retornar, porque quando eles saíram dessa diáspora, o lugar ficou vago, né?
o lugar ficou espaçoso, e aí chegaram os novos habitantes para a região, que é o povo árabe, que hoje nós conhecemos aí como os dessa região como os palestinos, certo? Então, não necessariamente todo árabe seja palestino, não tem nada a ver com isso, não, gente. Eu coloquei árabe aqui porque a origem semita deles é de um povo das Arábias, tá bom? Mas como eles foram habitar a mesma região que o de Canaã, convém chamá-los de palestinos, tá bom? Então, o que acontece? Olha só. Depois que terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918, a Inglaterra toma de conta dessa região todinha aí da Palestina, do Oriente Médio. Por quê? Porque o Império Turco Otomano foi derrotado. O Império Turco Otomano, que era aliado da Áustria e, enfim, da Alemanha também, sendo derrotado, ele cede essa região toda para a Inglaterra. Essa região torna-se protetorado inglês. Protetorado inglês. A Inglaterra quer tomar de conta desse pedaço aí. A Inglaterra vai e declara que futuramente tem a intenção e a pretensão de criar o Estado de Israel para que os judeus pudessem habitar novamente sua terra natal. Só que esquecem de avisar para os palestinos, eles não gostaram, né? Afinal de contas, eles já tinham chegado aqui também, depois que os judeus tinham ido embora. Então o que acontece? Olha só. Esse movimento torna-se cada vez mais forte. Muitos judeus que têm muito dinheiro e muita condição começam a comprar terrenos aqui, a negociar com os ingleses, pedaços de terra, lotes de terra, enfim. E terminando lá a Segunda Guerra Mundial em 1945, o projeto ganha força, e 2 anos depois, em 1947, já existe um andamento muito grande, porque a Inglaterra passa para a ONU a administração do local, e a ONU pega aí, um ano depois, 1948, cria o Estado de Israel. E os palestinos, prometendo também criar um Estado para os palestinos, né? Ia ser 2 estados, Israel e Palestina. A Palestina nunca foi criada, gente, viu? Então o pessoal aqui ficou marginalizado. O pessoal que morava teve também que se dispersar e morar áreas, nas áreas de, digamos, de refugiados da ONU, que chama de faixa de Gaza. Então o que ocorre? Ó? Israel começa a ser atacado pelos palestinos e alguns aliados árabes, como por exemplo o Egito, que é um aliado dos árabes, né, de religião árabe, enfim, de religião muçulmana, e Israel consegue vencer esse ataque. Depois é atacado novamente na guerra do Yom Kippur, né, o dia do perdão. Israel também vence. E à medida que Israel vai vencendo, ele vai tomando terra dos perdedores das guerras. Assim, Israel, apoiado pela ONU, pela Inglaterra, França e Estados Unidos, né, que é um forte aliado que proporcionou armas, armamentos, militar, enfim, treinamento para Israel, Israel torna-se um dos países mais bem preparados do mundo para guerras, né? Então, é uma questão que permanece até hoje. Essa questão do Oriente Médio, da Palestina, tudo isso aí foi por questões territoriais, como eu falei para vocês. Ó. Os israelenses foram perseguidos no passado, os hebreus foram perseguidos no passado, foram embora nas diásporas, né? Como eles foram embora e deixar o lugar vago, né, vieram os palestinos para morar nessa região aqui. No século XX, no final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra toma de conta da região, torna-se protetorado inglês. A Inglaterra passa para a ONU depois da Segunda Guerra Mundial. A ONU resolve criar o Estado de Israel, prometendo criar um Estado da Palestina. Os palestinos protestam, não querem nem saber de israelenses aqui, judeus aqui nessa região. Os Estados Unidos tiveram que apoiar, porque muitos judeus eram muito ricos, industriais e bancários, e os americanos tiveram que apoiar essa decisão, né? Só que nunca foi criado o Estado da Palestina e até hoje eles brigam pelo território, que envolve questões territoriais e envolve questões culturais também, religiosas, como a gente pode perceber. Então, gente, a paz, tenta se manter a paz o tempo todo, até porque os estados árabes, os países árabes, eles têm muito petróleo, né? Então, para os Estados Unidos, ter um aliado judeu lá naquela região petrolífera é muito bom e muito importante. Porque o petróleo é o ouro negro, né? Então, é melhor ter um aliado
do Ocidente aqui, forte, armado, militarizado, Israel, do que não ter nenhum aliado aqui nessa região cheia de petróleo. O pessoal que tem mais petróleo do que são os árabes, eles resolvem aumentar o preço do petróleo na década de 70. Aumentando esse preço, obriga o Ocidente a buscar uma nova postura, ou seja, buscar a paz na região. Por isso que tem os inúmeros acordos de paz nessa região aí. Geralmente Estados Unidos tentam reunir esses países para manter a paz, enfim, para que não houvesse mais guerras, exatamente prevendo aí um colapso na economia mundial e dos combustíveis, né? Enfim, são muitos os aspectos da região. O importante é você ter compreendido esse pedaço que nós explicamos, tá bom? Não se preocupe muito, a nossa provinha vai estar tranquila, sossegada. E espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. E voltamos aí na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre a história do Brasil, tá bom? Então, um grande abraço do tio, valeu, gente. Valeu, nono ano, até mais. Boa prova para todos.